Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Adriano Cotti e aqui nós estamos então dando início ao curso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto A1. Bom, meus caros, o nosso objeto de trabalho, sem mais delongas, versa sobre o direito penal, o Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal, bem como duas leis especiais. Nós vamos trabalhar todos esses pontos, só que o início do trabalho versa exatamente sobre o Código Penal. Então, cada vídeo que vocês forem assistir vai versar sobre um crime dos que estão previstos no conteúdo programático. Aqui está. Lembrando que destes artigos, um deles não configura um crime, que é o artigo 327. O 327, ele é um tipo penal explicativo. Ele vai dar uma explicação para vocês. E nós vamos ver que explicação é essa, porque é exatamente isso que configura o nosso vídeo 1, a nossa aula 1. Certo? Vamos entender sobre isso, então. O artigo 327, meus caros, ele traz o conceito de funcionário público. Esse é o objetivo do artigo 327, certo? Ele dá um conceito de funcionário público. É por isso, e aí eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho da atenção agora, não aqui à tela, mas na verdade ao quadro, eu queria que vocês entendessem que a gente pode classificar os crimes de várias formas. Os crimes podem ser comuns, os crimes podem ser próprios, dolosos, culposos, consumados, tentados, mas essa primeira classificação ela é muito importante. Crimes. Aqui está. Crimes. Certo? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Pode ser o vermelho mesmo. Crimes comuns e crimes próprios. Aqui está. Os crimes podem ser comuns e podem ser próprios. O que é um crime comum? Meus amigos, crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Ou seja, não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer um comete. Um exemplo clássico é o crime de homicídio. É o matar alguém. Para matar uma pessoa, precisa ser alto, baixo, gordo, magro, bonito ou feio? Não. Qualquer pessoa pode matar. Nesse contexto, perfeito, nós estamos diante de um crime comum. A maioria dos crimes no Brasil são crimes comuns. O homicídio, o roubo, o furto, o estelionato, o estupro, enfim, uma infinidade de infrações penais, uma infinidade de crimes. Certo? Agora, o que são crimes próprios? Meus caros, crimes próprios já é o contrário. São aqueles que demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. Já não é qualquer pessoa que pode praticá-los. Ok? Já não é qualquer um. Temos como exemplo o infanticídio. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Ora, não é qualquer pessoa que comete o crime de infanticídio. Tem que ser necessariamente a mãe em relação ao filho. Então, aqui nós podemos dizer que temos um crime próprio. E aí vejam, pessoal, que os crimes funcionais, que é o nosso objeto de estudo, não é verdade? Está aqui, ó. Crimes funcionais, ou seja, os crimes praticados por funcionário público contra a administração,
Eles são crimes próprios. Eles são crimes próprios. Exatamente porque demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. Então, do artigo 312 ao 327 do Código Penal, todos os crimes que estão ali são crimes próprios, por exigir que o sujeito ativo seja um funcionário público. Pode, eventualmente, um particular responder por esses crimes? Boto aqui, ó, particular. A resposta é, e se cair em prova vocês têm que cuidar, a resposta é sim. Pode um particular responder por um crime funcional, mas para isso acontecer, dois requisitos precisam estar presentes. O primeiro, o particular tem que agir em concurso com o funcionário. Aqui está. Em concurso com o funcionário público. Particular sozinho nunca responde por crime funcional. E segundo, tem que ter ciência da situação do comparsa. Aqui está. Ciência da situação do comparsa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o particular tem que saber que aquele que está com ele é um funcionário público. Se não souber, certo? Ou não vai responder por nada, ou vai responder por um crime comum. Então aqui está. Crimes próprios, crimes funcionais, porque tem que ser praticados por funcionário público. Aí alguém vai dizer, mas professor, o que é funcionário público eu sei. Eu estudei muito direito administrativo. Mas é aí que tu te engana. Por quê? Porque a esfera administrativa ela é diferente da esfera penal. Certo? Pelo menos nesse aspecto. O conceito de funcionário público para efeitos penais talvez não seja o mesmo conceito de funcionário público na esfera administrativa. E realmente não o é. O Código Penal brasileiro, ele adotou um método próprio. Vem comigo. Tu vais ver aqui. Se tu tiver a lei, beleza. Se não tiver, tu pode acompanhar por aqui comigo. O artigo 327 do Código Penal brasileiro. Vocês vão ver que o título exatamente dele é esse, ó. Funcionário público. É o título. E aí vem a norma explicativa. Vem a norma explicando o que é o funcionário público. E o mais interessante aqui é nesse ponto, olha só. Considera-se funcionário público, ó, para os efeitos penais. Então, o que está no artigo 327 vale para o Código Penal, para os efeitos penais. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Vejam que o conceito de funcionário público para efeitos penais, ele é mais amplo do que o conceito para a esfera administrativa. Eu não posso simplesmente dizer, certo? Simplesmente dizer que o funcionário público é o servidor público da esfera administrativa. Não posso dizer isso. É isso que eu quero que vocês compreendam. Não posso. Não é a mesma coisa. Todo servidor público da esfera administrativa é funcionário público para efeitos penais. Mas nem todo funcionário público para efeitos penais é servidor público na esfera administrativa. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu poderia dizer, talvez para equiparar melhor, que o funcionário público para efeitos penais, esse aqui, ele é, na verdade, parecido, ou pelo menos guarda semelhança, com a figura do agente público
lá da esfera administrativa, que aí engloba inclusive essas pessoas aqui, transitoriamente ou sem remuneração. Então vejam que para o direito penal, um estagiário pode ser funcionário público para efeitos penais. Vocês podem ver que o mesário das eleições também. O jurado no tribunal do júri, a mesma coisa. E não necessitando ser servidor. Um estagiário pode responder por peculato, mas ele não pode ser exonerado. O mesário das eleições pode responder por prevaricação, mas ele não pode sofrer um processo administrativo disciplinar. O jurado no tribunal do júri, ele pode ser condenado por corrupção passiva, mas ele não poderá ser demitido a bem do serviço público. Então percebam a importância do caput do 327. Vejam a amplitude dele. Transitórios também classificam-se aqui? Sim. Sem remuneração também classificam-se aqui? Sim, do mesmo jeito. Só que o artigo 327 não para por aí. Ele segue. E aí vem um parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro diz que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração. Pela lei, nós temos aqui então o funcionário público, por equiparação. Essas pessoas, então, do parágrafo 1º são equiparadas. E por que se decidiu ter esse parágrafo aqui? Porque pensou melhor o legislador e entendeu que era bom deixar o caput para aqueles que estão adentro da administração direta. Já do parágrafo 1º, a administração pública indireta. E aí eu posso estar falando de autarquias, como por exemplo o INSS, como por exemplo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu posso estar falando de empresas públicas, como por exemplo funcionários da Caixa Econômica Federal ou da Agência Nacional de Correios e Telégrafos. Eu posso estar falando de sociedades de economia mista, como por exemplo o Banco do Brasil. Eu posso estar falando de fundações instituídas pelo poder público, como por exemplo a FUNAI. Todas essas pessoas que exercem atividade fim nessas entidades também podem figurar no polo ativo dos crimes funcionais. E vejam que o parágrafo 1º, ele ainda diz: empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Logo, meus amigos, podemos estar falando aqui também, por exemplo, do Hospital Santa Casa de Misericórdia. É uma empresa contratada para execução de atividade típica da administração. Ou seja, atividade típica de prestação à saúde. Então, se tem um funcionário ali, certo? Esse funcionário, ele responde também como se funcionário público fosse. O seu Antônio, que pinta as paredes do hospital, não, porque não é atividade típica da administração. Por outro lado, nós temos também empresas conveniadas para execução de atividade típica da administração pública. E um exemplo que nós temos é a figura da Concepa, que tem por objetivo, por exemplo, certo, a manutenção e fiscalização das rodovias, atividade típica da administração. Então aqui nós temos direta, aqui indireta, são funcionários por equiparação. Por sua vez,
nós temos um parágrafo segundo. E esse parágrafo segundo, na verdade, pessoal, vejam, ele é, na verdade, uma causa de aumento de pena. Ele é uma majorante. Ou seja, além da pena, por exemplo, do peculato de 2 a 12, em cima dessa pena vai ter um aumento de 1/3. Está aqui. Vai ter um aumento de 1/3, aumentada da terça parte. Mas não é qualquer sujeito ativo. São pessoas mais destacadas, que se espera mais delas. Quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão, função de direção, estão percebendo que são situações mais específicas? Assessoramento, e agora vem o importante, de órgão da administração direta. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Administração direta. Depois vem sociedade de economia mista. Depois vem empresa pública. Depois vem fundação instituída pelo poder público. Mas eu pergunto, tem autarquia ali? Tem autarquia aqui? Então, autarquia está fora. Um diretor de autarquia responde por peculato, mas não terá o aumento de 1/3, porque não há previsão legal. Não tem previsão legal para a autarquia. O legislador não colocou. E assim, pessoal, vocês sabem muito bem como funciona aqui o artigo 327. Vamos ver como cai em prova? Vamos ver uma questão sobre o tema? Vem comigo. Aqui, uma questão bem simples e direta. Não se considera como funcionário público para fins penais o jurado. Jurado é. Por que o jurado é? Porque ele exerce uma função pública, mesmo que seja transitória ou não remunerada. Vereadores. Vereadores são funcionários públicos, certo? Eles são lá agentes públicos, estão na Câmara prestando um serviço público. Mesários eleitorais, mesma coisa que o jurado, mesma regra. Logo, só sobra o quê? Tutores e curadores. Esses não são funcionários públicos. A responsabilidade deles é uma responsabilidade privada. Certinho, pessoal? Muito bem, sabendo isso, pisando agora em terreno fértil dos crimes funcionais, a gente vai analisar cada um dos crimes. E o próximo é o peculato. Aguardo vocês, só clicar no próximo vídeo. Grande abraço!